Glória, glória seja dada ao Senhor. Amém, né? Quantos estão felizes por estar na presença do Senhor nessa noite? Diga amém. Por isso, saúde o teu irmão que está à tua direita, à tua esquerda. Diga: olha, nós somos uma só família, nós adoramos a um só Deus. Aleluia. Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Glória seja dada ao Senhor. Amém, né? Glória seja dada ao Senhor. Glória a Jesus. Isso. Que Deus em Cristo nos abençoe nessa noite. Nós estamos na presença do Senhor. Eu tenho a certeza que estarmos na presença do Senhor, nós temos motivos de sobra para o adorar, para o engrandecer e para louvar a Ele com todo o nosso coração. Amém, né? Amém, né? Abra a tua Bíblia, sem perca de tempo, no livro de 1 Samuel, capítulo 22. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 22, o verso 1. Aleluias. Nosso apóstolo hoje não pôde estar presente por algumas atividades e responsabilidades, amém? Mas a presença do Senhor está no nosso lugar, no nosso meio, amém? A presença do Senhor está nesse lugar. Por isso, você que pode, se coloque em pé para a leitura da palavra do Senhor, em reverência à palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 22, o verso 1 em diante, amém? Diz assim a palavra do Senhor: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Verso 3. E foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Somente até aqui. Curve a sua cabeça. Pai, fala conosco. Ministra vida, que esta palavra encontre território fértil em nossos corações, que possamos nos sujeitar a esta palavra, que possamos reconhecer, meu Pai, a verdade da palavra, que possamos estar alinhados à tua palavra, a palavra que sara, que liberta, que restaura, que transforma, que cura e que traz vida para os teus. Fala conosco, Senhor. Pai, queremos ouvir ardentemente a tua voz, queremos ouvir o teu chamado, o teu querer, entender a mensagem de vida para nós, em nome de Jesus. Você que crê comigo, diga amém. Podes tomar o teu assento, obrigado. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, é uma grande verdade, e hoje eu quero falar debaixo de um tema. Eu quero falar sobre, não sei se aí a mídia já tem o tema para colocar aqui, porque eu quero falar sobre a história de um homem chamado Davi. Davi foi um homem que por muitos sabido como o homem segundo o coração de Deus. Mas a verdade seja dita que a trajetória de um homem segundo o coração de Deus é uma trajetória de desafios, é uma jornada de preparações, é uma jornada de lutas, é uma jornada de aprendizados, é uma jornada de experiências. O que eu quero dizer com isso, pastor? Que você está caminhando em direção a algum lugar. Deus não te chamou para você ser mais um no cenário do mundo. Deus te chamou para que você
carregue as marcas de Cristo. E as marcas de Cristo muitas das vezes se fazem nos desafios da vida, nos problemas, nas experiências, até mesmo nas perdas. Como você dizer: pastor, mas como pode eu conhecer a Deus no meio das perdas? Pastor, como pode eu conhecer a Deus, eu me aproximar de Deus no meio da dor? A Bíblia nos mostra vários exemplos do gênero. Paulo conheceu a Deus no meio da dor, no meio do encontro com Deus desafiador, onde a cegueira o alcançou. Paulo, que perseguia os cristãos, se tornou um seguidor de Cristo. Às vezes, os dias maus, as experiências desafiadoras, as cavernas que Deus vai nos permitir viver, elas são as experiências, elas são as preparações para você viver o sobrenatural de Deus. Hoje eu quero falar debaixo de um tema, está aqui: Deus prepara verdadeiros vencedores na caverna. Entenda, coloque para mim aqui o Samuel 22, o verso 3, só para parafrasear o que eu quero falar nessa noite. Louvado seja Deus. O texto, verso 13, ele diz assim: e foi Davi dali a Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Deixa eu repetir para você: até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Deixa eu dizer para você, existem épocas na nossa vida que, mesmo estando nós debaixo de uma palavra, mesmo estando nós debaixo de uma promessa, mesmo estando nós debaixo de uma verdade, de um Deus que é, de um Deus que pode, de um Deus que tem, de um Deus que faz, de um Deus que conhece, nós não saberemos o que Deus tem para nós. Nós não saberemos o dia de amanhã, nós não saberemos o que nos espera, nós não saberemos qual é o próximo passo, porque na viagem de um vencedor tem dias que nós não sabemos qual é o próximo quê? O próximo passo. Por que isso, pastor? Porque é no desconhecimento do amanhã que nós vamos revelar a nossa dependência de Deus. É no desconhecimento do próximo passo que nós vamos entender que nós somos inteiramente dependentes da misericórdia e graça de Deus sobre nossas vidas. Talvez você está aqui e nós temos vivido, amados, tempos onde é muito fácil nós falarmos de Deus, é muito fácil ouvirmos sobre Deus, é muito fácil conhecermos as coisas de Deus. Temos a palavra, temos as redes sociais, temos as internet, temos as facilitações, temos vários recursos para nos aprofundarmos em Deus, mas mesmo numa época de tanto conhecimento, de tanto aprendizado, de tanto ensinamento, de tantas facilitações, tem dias que parece que nós não conhecemos a Deus, porque o deserto revela as nossas faltas, o deserto, a caverna, ela revela os nossos medos, a caverna, ela revela as nossas lutas interiores, a caverna, ela revela o nosso caráter. Tem pessoas que nós conhecemos elas apenas aqui na igreja, mas se for chamar aqui o marido, se for chamar aqui os filhos, se for chamar aqui a esposa, talvez você vai entender que você não conhece essa pessoa nem um pouco, porque ela é uma pessoa totalmente diferente lá do outro lá do outro lado. Sabe o que eu estou dizendo para você? Muitos de nós temos mascarado nossa caminhada, mascarado os nossos dias, temos procurado apresentar algo que não é verdade sobre nós, e Deus vai nos construindo, abrindo a verdade sobre o nosso interior, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre o que nós falamos, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós fazemos, sobre o nosso agir, sobre o nosso pensar, sobre o nosso falar. Deus vai
tratando e moldando os seus filhos com as experiências do dia a dia, com as provas, com as preparações, com as lutas, com os testes. Entenda o texto de 1 Samuel que nós lemos aqui. A Bíblia fala de um momento de Davi, onde Davi, ele estava fugindo de Saul. Davi já havia sido consagrado para ser rei de Israel. Saul então sabe dessa verdade e diz: eu preciso matar esse indivíduo, porque só matando Davi é que eu vou conseguir impedir que ele assuma o reinado de quem? O reinado de Israel. Então Saul começa a perseguir, Davi começa a fugir, uma fugida, como um fugitivo indo para lá, para acolá. E a Bíblia diz que agora Davi, ele para na mão dos sírios. O rei da Síria prende Davi, e a Bíblia diz que Davi, ele se faz de louco. Ele dá uma de o quê? De doido. Fica que nem o quê? Começa a falar coisa com coisa, falando besteira. E o rei disse: mas para que adianta eu matar um homem que virou o quê? Que virou doido. Ele diz que o rei da Síria libera o quê? Libera, porque os sírios tinham alianças com Saul. Então eles haviam prendido Davi, e a tendência era entregar Davi para quem? Nas mãos de Saul. Mas o rei olhou para Davi e disse: esse camarada virou um maluco, esse cara não está mais o quê? Ele não está batendo bem, então deixa quê? Deixa ele aí, deixa ele zanzando por aí pela vida, sabe? Não vou perder tempo sujando as minhas mãos de um quê? De um guerreiro, deixa ele para lá. E ele diz que Davi sai desse momento, desse episódio, dessa circunstância, se fazendo de um maluco, se fazendo de um doido, que nem um maluco, um doido varrido. E a Bíblia diz que ele agora vai para um lugar se esconder. E é quando Davi, ele se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão. E a Bíblia diz que Davi ali, ele se esconde, se guarda naquele lugar, para que ele não fosse encontrado por Saul e os seus soldados. Só que entenda aquilo que eu quero falar nessa noite, porque a Bíblia diz que é nesse lugar de esconderijo, é nesse lugar de desânimo, é nesse lugar de cansaço, é nesse lugar de dor, é nesse lugar onde Davi estava ali alojado, se escondendo dos seus inimigos, passando por um momento de tristeza, de angústia, de perseguição, de aflição, em que a Bíblia diz que Davi, ele vai para lá. E a Bíblia diz que a família de Davi, os seus irmãos, se apercebem que Davi está na caverna de Adulão escondido. E a Bíblia diz que se ajuntaram vários homens, que eram homens da pior espécie que nós podemos imaginar. Endividados, desanimados, homens desenganados, homens que ninguém mais o quê? Ninguém mais dava valor, homens que tinham comprometimento com a justiça, homens que eram condenados pela sociedade, homens enfermos, homens doentes, homens perversos, de toda a ordem de homens maus. E não só, a Bíblia diz que eles se ajuntaram e foram ter com Davi. Entenda, amados, deixa eu dizer para você, talvez nós estamos vivendo na nossa vida episódios onde nós achamos que Deus se esqueceu, que Deus nos deixou, que Deus nos abandonou, que Deus não está conosco, que agora é o tempo do fim, que agora é o tempo da morte, que agora é o tempo de parar, que agora é o tempo de deixar, que agora é o tempo de desistir. Talvez é um momento como esse na sua vida que você está vivendo, onde você olha para as circunstâncias, olha para a realidade, olha para as verdades ao teu redor e você diz: esse é o pior momento da minha vida, esse é um momento mau, esse é um momento de dor, esse é um momento de angústia, esse é um momento onde
é colocada à prova a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa visão, o nosso propósito, o nosso olhar para o querer de Deus, para a voz de Deus, para os propósitos de Deus. E a Bíblia diz que Davi tem saído como fugido, vivendo e se posicionando como um doido, e ele vai para aquele lugar tentando se esconder, tentando ser escondido por todos, não ser visto por ninguém, não ser achado por ninguém, não ser encontrado por ninguém. É quando Deus começa uma obra nova, uma nova história, um novo tempo, um tempo onde ali se encontra o início dos verdadeiros homens que Davi iria preparar para serem aqueles que lhe entregariam a vitória sobre Israel. Deixa eu dizer para você, Deus às vezes vai usar os piores episódios da tua vida. Deus talvez vai usar os piores momentos da tua vida. Deus talvez vai usar os piores desafios do teu caminho. Deus talvez vai usar os momentos de maior dor, de maior aflição, de maior desânimo, de maior tristeza, para serem os momentos em que vai se iniciar um novo tempo de Deus na tua vida. Sabe o que eu estou dizendo para você? Fica atento aos momentos de dor. Fica atento aos momentos de dor. Jesus, ele estava no deserto, jejuando. E a Bíblia diz que por 40 dias Jesus o quê? Jesus jejuou. E a Bíblia diz que chega um momento em que Jesus, ele agora sente fome. Não é que ele não havia sentido fome antes, mas se formos ao sentido literal da abordagem do texto bíblico, o que nós entendemos ali é que a Bíblia está falando que Jesus sentiu talvez fome a tal ponto de querer literalmente o quê? Comer. Mesmo tendo jejuado, mesmo sendo Deus, mesmo tendo capacidade, mas o ser natural, humano, físico, agora começa o quê? Começa a uma necessidade de dizer, é necessário se alimentar. E a Bíblia diz que é nesse momento que o diabo aparece para Jesus. E ele diz, Senhor, se tu és o filho de quem? O filho de Deus. Diz a pedra que se transforma em o quê? Em pão. Se tu tens poder, se tu és o filho de Deus, se tu és o Todo-Poderoso, é fácil, basta uma palavra. Não precisa de duas, não precisa de muitas coisas, é só você falar e essa pedra vai se transformar em pão. Deixa eu dizer para você, muitos de nós é no momento da maior dor, da maior aflição, das maiores angústias, dos maiores desafios, das maiores perdas, das maiores aflições, em que o diabo vai tentar chegar até nós para nos destruir, para nos paralisar, para nos desanimar, para dizer que não vale a pena essa jornada, para dizer que Deus não fez nada a teu respeito, para dizer que olha, você fala de Deus, mas a tua família está como está, a tua vida está como está, as tuas finanças estão como estão, a tua alegria ela não existe, não tem paz, não tem dinheiro, não tem carro, não tem casa, não tem nada. O diabo quer nos revelar aquilo que parece ter algum valor para saciar a nossa fome, mas a Bíblia fala que Jesus tem uma resposta extraordinária para Satanás. Ele vai dizer, Satanás, também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que provém da língua de Deus. Pastor, o que isso quer dizer com isso em meio a essa palavra? O que eu estou dizendo é que muitas das vezes no meio da dor, a tendência é nós olharmos para a fome e se esquecermos do propósito. Olhamos para a perda e se esquecemos da vitória. Olhamos para os inimigos e se esquecemos dos amigos.
olhamos para as dores e esquecemos dos milagres e os bálsamos que Deus colocou em nós. Olhamos para o que machuca e nos esquecemos do que nos alegra. Sabe o que eu estou dizendo para você, meu irmão? Deus está dizendo para alguém nessa noite: pode estar doendo, pode estar machucar, pode estar magoar, pode estar ferir, mas é nessa caverna que o meu propósito vai começar a se cumprir na tua vida. É no meio desse vale, é no meio dessa necessidade, é no meio dessa falta, é no meio dessa falta de dinheiro, dessa falta de paz, dessa falta de pessoas, dessa falta de amigos, dessa falta de entendimento, que a glória de Deus vai se revelar a nós e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Glória a Jesus. É no meio desse vale, é no meio dessa caverna. Davi, ele entra para a caverna para se esconder, para fugir, para não ser visto. Mas engraçado é que ali é que começa a vir homens de todos os lados vir ter com Davi. E a Bíblia diz que ali chegam aproximadamente 400 homens que vão ter com quem? Com Davi. Sabe o que eu entendo com isso? Deus estava preparando Davi, porque Deus já havia preparado Davi para ser um guerreiro. Davi era um guerreiro exímio, um homem que havia matado leão e o quê? Leões e ursos, mesmo ainda não sendo valente, mas já sendo o quê? Já sendo um pastor de ovelhas. Davi já era um guerreiro. Davi já era um homem corajoso, já havia se provado isso. Davi, na verdade, já havia derrotado a Golias. Davi já havia provado a sua coragem, a sua ousadia, a sua força. Só que Davi agora precisava ser preparado por Deus para aprender a liderar pessoas, mesmo elas sendo difíceis, mesmo elas sendo pessoas aos olhos dos homens rejeitados, mesmo pessoas que no entender dos outros eram o quê? Eram vistos como rejeitados, abandonados. Então Deus diz: Davi, você já foi provado como um homem corajoso. Davi, você já se mostrou valente. Davi, você já se mostrou um verdadeiro guerreiro. Davi, você já se mostrou um corajoso, mas agora você precisa aprender a liderar pessoas difíceis. Na sua vida, deixa eu dizer, toda prova, toda dor revela, quando ela é liberada por Deus, revela um aprendizado e um ensino que Deus quer nos fazer viver. Talvez o que você está passando hoje está sendo a escola de Deus para te ensinar a ser mais humilde. Talvez você era muito soberbo, talvez você era muito arrogante, e Deus diz: calma, eu vou te ensinar a ser um pouco mais humilde. Talvez na escola de Deus, Deus está ensinando você a ser mais obediente. Talvez você era alguém muito precipitado, tudo você quer o quê? Quer resolver do teu jeito. Como é que é? Não, peraí. Olha, vamos aqui. É rápido. Eu já dou o quê? Eu já dou uma solução, já dou um jeito, já trato, já resolvo. Deus está dizendo: não é assim. Não é com pressa, não é com precipitação. Tem que ter calma, tem que esperar, tem que ouvir a voz de quem? A voz de Deus. E às vezes Deus vai nos permitindo viver em certas escolas, aonde você mesmo sendo conhecedor, ninguém te ouve. Às vezes aonde mesmo você tendo alguma influência, a tua influência não serve para nada. Mesmo você às vezes sendo a autoridade, a tua autoridade não serve para nada. Mesmo você tendo alguma influência social, a tua influência não serve para
nada. Deus está dizendo: eu estou forjando um homem e uma mulher vencedora na minha escola. Na minha escola eu retiro influências, na minha escola eu anulo força, na minha escola eu anulo dinheiro, na minha escola eu anulo autoridade, na minha escola eu anulo poder, na minha escola eu anulo orgulhos, na minha escola eu anulo soberbas, na minha escola eu anulo prepotências, homens e mulheres cheios de si, cheios de valor, cheios de dimensão, cheios de tamanho. Não é porque eu sou, é porque eu faço. Onde eu estou, aonde eu toco, aonde eu chego, quem me ouve, quem me vê, eu sou tido, eu sou achado. Deus está dizendo: nada disso tem valor se você estiver na minha escola do tratamento. Você pode chegar aqui cheio de prepotência, cheios de autoridade, cheios de valor. Davi, entenda, era um homem consagrado e ungido para ser o quê? Rei. Davi havia derrotado a Golias, e as promessas de Saul para quem havia derrotado Golias era de casar com a sua filha. Iria ser o quê? Iria receber posses, riquezas e o quê? Autoridade. Agora imagina, um homem que deveria estar numa posição de honra, está se fazendo de um quê? De um maluco para não ser morto. Sabe o que eu estou dizendo para você? Aprenda a entender os momentos da tua vida, porque nem todos os momentos você vai estar por cima. Tem momentos que Deus está dizendo: anda por baixo, porque lá você vai ser tratado para prosperar, para aprender, para receber, para ouvir, para entender, para aprender a escolher, aprender a obedecer, aprender a entender, para aprender a ter discernimento, para aprender a ouvir a voz de Deus, para aprender que nem todo lugar de visibilidade é o lugar que Deus te vê. Existem pessoas que estão procurando um lugar de visibilidade, mas Deus não os vê lá. Deus às vezes ele procura pessoas dentro das cavernas, dentro do oculto, dentro dos esconderijos, dentro dos lugares que os homens não vê, dentro dos lugares que os homens não te acham. Pastor, significa então que eu vou viver em cavernas? Não, eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite que a caverna ela faz parte do processo de quem vai ser levado ao palácio, mas você não pode fugir da caverna. Tem pessoas que querem fugir da caverna porque na caverna é escondido, na caverna não tem visibilidade, na caverna você não é tido nem achado pelos outros, na caverna ninguém te honra, ninguém te vê, ninguém te acha, ninguém dá valor a você, mas é lá que o Espírito de Deus começa a fazer a sua obra na minha, na sua e nas nossas vidas. Se alguém crê nisso, pode glorificar e exaltar ao Senhor. Aleluia. Para se chegar ao palácio, precisamos passar pelas cavernas. Para se chegar ao quê? Ao palácio, eu preciso passar pela caverna. Sabe o que eu estou dizendo para alguém aqui nessa noite? Caverna é um lugar onde Deus muitas das vezes vai olhar para você e vai descobrir as verdades do teu coração. Na caverna, muitas das vezes é o lugar onde Deus vai olhar para você e vai descobrir as tuas aflições, as tuas tristezas. Uma certa vez alguém ligou para mim, e essa pessoa sempre foi uma pessoa bastante prepotente, bastante posicionado, bastante visto e tido e achado. E essa pessoa começou a enfrentar um problema muito sério. E eu nunca imaginei receber uma ligação daquela pessoa e vê-la
em choros e em soluços, como se o quê? Como se o mundo tivesse acabado. Sabe o que acontece, amados? Às vezes nós mascaramos uma aparência, uma visibilidade, um reconhecimento dos homens, uma potencialidade das pessoas, mas Deus não tem parte conosco naqueles lugares. Deus não nos acha nestes lugares aonde o mundo nos aplaude, aonde os homens nos reconhecem, aonde a visibilidade fala alguma coisa a nosso respeito, aonde quem olha para nós vê riqueza, vê fruto, vê bênçãos, vê valores, vê coisas boas, vê coisas agradáveis, mas não sabe o que passa por dentro. Entenda, Deus talvez está fazendo uma obra na tua vida, mas Ele está dizendo, primeiro passa pela caverna. Davi, ele está dizendo, o texto, o versículo 3 que nós lemos aqui, olha, guarda aí os meus pais, porque eu vou estar lá até entender e saber o que será feito de mim, até entender o que Deus vai fazer comigo, até entender qual é o propósito de Deus para a minha vida. Deixa eu dizer para você, meu irmão, aprenda a esperar a voz de Deus na tua vida, porque às vezes nós queremos dar ouvido à voz do dinheiro, à voz dos homens, à voz das pessoas, à voz das necessidades, à voz dos problemas, à voz das dificuldades, e nós queremos ouvir. Mas essa não é a voz de Deus a nosso respeito. Essa não é a voz de Deus a nosso respeito. Essa não é a voz de Deus para nós. Essa não é a voz de Deus para tua casa, para tua família, para os teus propósitos, para os teus projetos. Davi está dizendo, olha, segura eles aí, porque eu ainda preciso entender o que Deus vai fazer comigo. Quantas pessoas elas já querem falar da vida dos outros, quando a vida delas está pior do que elas imaginam. Quantas pessoas elas querem tecer opiniões sobre terceiros, quando o teu interior e a tua vida está pior do que você o quê? Do que você imagina. Quantas pessoas querem olhar para o problema dos outros, quando os seus problemas estão o quê? Estão mal. Quantas pessoas querem opinar sobre o fruto dos outros, quando os teus frutos estão todos podres. Sabe o que eu estou dizendo aqui para alguém? Aprenda a reconhecer que eu preciso da misericórdia e graça de Deus para que a minha vida, ela não seja apenas falácias, mas ela carregue frutos de vitória, frutos de bênção, frutos de graça, frutos da glória de Deus, frutos da bênção de Deus, frutos da misericórdia de Deus, frutos do poder de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós temos muitas opiniões sobre os outros, mas sobre nós mesmos, as nossas vidas estão mal. Davi, ele vai para um lugar onde ele não precisa dizer quem ele é, onde ele não precisa ficar justificando os seus problemas, as suas lutas, os seus dias maus. Ele está dizendo, eu vou me retirar para que eu não precise viver fugido, viver esclarecendo, viver explicando, viver passando por lutas e batalhas. Eu vou me esconder. Mas entenda, como diz a palavra lá no livro de Salmos, que nós devemos descansar no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente. A Bíblia diz, descansai no Senhor e na força do seu quê? E na força do seu poder. Ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Sabe o que eu estou dizendo aqui para alguém? Em nome de Jesus, é tempo de você olhar para a tua vida e dizer, Deus, eu quero me esconder para que o Senhor me ache. Eu quero desaparecer para que o Senhor apareça. Eu quero me esconder para que o Senhor me encontre. Se cantou um louvor aqui no início que diz,
sobre se esconder, sobre desaparecer, sobre diminuir para que Ele apareça. Sabe o que eu estou dizendo para aqui para você nessa manhã, meu amado irmão? Talvez é tempo de você procurar uma caverna. Como assim, pastor? Procura um lugar de esconderijo, dizendo: Deus, Senhor, esses dias eu ando mal. Deus, esses dias eu ando desanimado. Deus, esses dias eu ando para baixo. Deus, esses dias eu ando sem força. Deus, esses dias as coisas estão indo mal. Deus, esses dias há problemas, há guerras, há dores. Deus, esses dias é luta de todos os lados. Me perseguem da direita, me perseguem da esquerda, me perseguem de frente, me perseguem de trás, mas eu vou me esconder em um lugar onde só o Senhor me pode achar. Eu vou para um lugar onde só o Senhor pode me encontrar. Eu vou para um lugar onde só Deus me pode achar. Oh, aleluia, aleluia. Sabe por quê, amados? Às vezes nós vamos sustentando uma imagem que não é nossa. Às vezes nós vamos sustentando uma aparência que não é real. Às vezes nós queremos viver para que os outros o quê? Para que os outros vejam. Às vezes nós vamos sustentando uma imagem, uma aparência, uma visibilidade, mas Deus não reconhece aparência. Deus reconhece corações verdadeiros. Deus não reconhece visibilidades. Deus reconhece as verdades. Deus não reconhece o que os outros veem. Deus reconhece o que Ele vê no teu coração. Porque a Bíblia diz que Ele esquadrinha as entrelinhas do coração do homem. Deus, Ele vai passando em áreas remotas, em áreas escondidas. Existem 3 áreas da mente humana. A primeira área é o consciente. O consciente é tudo aquilo que nós fazemos debaixo de uma consciência, de um entendimento. Eu sei, eu estou pensando a respeito, eu sei como fazer, eu tenho uma ideia sobre o que fazer. Eu tenho domínio sobre a situação, eu tenho a ideia, eu tenho conhecimento sobre a situação. É o consciente, são coisas que eu faço debaixo do meu o quê? Debaixo do controle, do domínio da minha mente, da minha consciência. Existe uma outra área da mente que é chamado subconsciente. É tudo aquilo que você não lembra nesse momento, mas está escondido, intrínseco dentro de quê? Dentro da tua mente, está lá. No momento que você precisar, aquilo vem ao quê? Aquilo vem ao de cima. No momento que algo mudar, alguma coisa precisar, que recursos a tua mente necessitar, ela vai buscar aquela lembrança, aquela imagem, aquele momento para trazer a tua memória, para trazer até o consciente. A psicologia chama isso de subconsciente. E existe uma outra área que é chamado do inconsciente. É um lugar onde são memórias que nós não lembramos, mas que a nossa mente escondeu lá dentro, para que nós possamos vencer, por norma, o que está no inconsciente. Coisas que nós passamos, como traumas, como coisas que foram difíceis para a nossa alma, e a nossa mente olhou aquilo como um elemento de dor, como uma ferramenta de dor, e ela jogou isso para o quê? Jogou isso para o inconsciente. E muitas das vezes, sem nem nós imaginarmos, nós vamos respondendo a coisas que estão dentro da nossa mente, mas que nós não lembramos, que nós não temos imagem, que nós nem sabemos que sabemos, mas que elas estão lá dentro de quem? Dentro de nós. Você já viu um homem grande fugir de uma barata? Outro dia saiu um vídeo na internet de uma mulher. O marido correu, começou a dar gritos. A mulher pegou a faca. Uma cobra estava dentro de quem? Dentro de casa. E a mulher pegou o facão e o quê?
partiu para cima de quem? Partiu para cima da cobra. E ela foi lá e o quê? Matou a cobra com quê? E o homem, que devia ser o quê? O protetor, com a câmera filmando, fazendo um montão de comentários. Ei, cuidado, olha não sei o quê. E aí, vários comentários lá no vídeo. Mas esse homem, que homem é esse? Que não sei o quê. E ele. Amados, deixa eu dizer para você. Quantos de nós estamos respondendo a dores que estão dentro de nós, que nós nem imaginamos, mas que o diabo encontrou razão para nos fustigar, para nos matar, para nos destruir. Você não consegue ser feliz nos relacionamentos, por quê? Porque talvez o diabo encontrou uma forma de machucar você a tal ponto que você não encontra mais felicidade nos relacionamentos. Talvez você não consegue ter uma família equilibrada. Sabe por quê? Porque o diabo conseguiu encontrar uma porta para dizer que família é lugar de dor, seja por traumas, seja por problemas. Talvez você teve um pai conturbado, uma mãe conturbada, uma família difícil. E quando você olha para a família, você não consegue encontrar equilíbrio dentro desse lugar. Talvez você está aqui, você não consegue servir a Deus integralmente, porque dentro de você ainda há coisas que te aprisionam, que te acorrentam. E você olha para Deus como uma válvula de escape, mas não como aquele que é o autor e consumador da tua fé, aquele que é o início e o fim, aquele que é o princípio e fim de todas as coisas, aquele que é todo poderoso. E você olha para Deus como uma válvula de escape quando eu estou com dor, quando eu estou triste, quando eu estou angustiado, quando algo não está bem. Não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso buscar Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Mas você ainda não conseguiu se entregar por inteiro e dizer: Deus, assuma o controle da minha vida, assuma o controle da minha casa, assuma o controle da minha família. Talvez você está aqui e talvez você tenha passado por episódios na tua vida aonde Deus, Ele não tem lugar de voz, porque você quer falar mais do que Deus. Quando a tua mulher fala, você quer contrapô-la, discutir, até humilhar, até diminuir, ou às vezes até mesmo agredir. Talvez quando lá no teu emprego um funcionário faz algo de errado, você quer partir para agressão, para acusação, para julgamento. Sabe por quê? Porque talvez você está preso em lugares que Deus está dizendo: é tempo de abrir porteira e sair da imagem, da aparência, da visibilidade, e se permitir dizer: Deus, eu vou para o esconderijo do Altíssimo, aonde tu me vais tratar, aonde tu vais me revelar o que tu és, o que tu queres, o que eu preciso. Sabe o que eu estou a dizer com isso, pastor? Pastor, por que disso? Porque Davi, Deus lhe traz homens difíceis. Deus traz para Davi desanimados, tortos, desobedientes, homens que tinham até uma valentia, mas não ouviam a voz de ninguém, eram aparentes, eram soberbos, eram prepotentes, eram rejeitados. E Deus pega um Davi e disse: agora é tempo de você preparar esses para se tornarem outros valentes como tu. Sabe o que eu estou dizendo, amado? Talvez Deus está permitindo você passar por isso para dizer: a responsabilidade da tua família está nas tuas mãos. A missão de cuidar dos teus filhos, de abençoá-los, de guiá-los e de edificá-los no Senhor está nas tuas mãos. Mas você precisa aprender a passar por esses vales, porque nesse vale você vai aprender a obedecer, a ouvir, a ser humilde, a entender, a perdoar,
Mas deixa eu dizer para você, Davi, ele está achando que eu vou fugir. Pastor, Davi pensa que vai fugir, vai se esconder. É quando Deus lhe traz um novo começo, um novo tempo para dizer: agora vai começar a minha história de um verdadeiro líder, de um verdadeiro homem de Deus, de um verdadeiro rei, de um verdadeiro príncipe, de um verdadeiro servo que vai guiar o meu povo, que vai guiar os meus, que vai guiar a minha casa, que vai guiar a minha família, que vai guiar o mundo para Cristo. Deixa eu terminar essa palavra dizendo aqui para alguém, em nome de Jesus: Deus está nos forjando no meio dos vales, no meio das dores, no meio das perdas, no meio das tristezas, no meio das desilusões, no meio dos fracassos, para que eu e você saiamos maior para dizer: eu vou ganhar o mundo inteiro para Jesus, eu vou ganhar a minha família, eu vou ganhar os meus filhos, eu vou ganhar os meus pais, eu vou ganhar o meu marido, eu vou ganhar a minha esposa, eu vou romper com as maldições, eu vou romper com as barreiras, eu vou romper com as armadilhas do diabo e dizer mais uma vez: em Cristo somos mais do que vencedores. Em Cristo somos mais do que vencedores. Tudo isso que você está vivendo tem um propósito em Deus, tem um aprendizado em Deus. Não ignore os momentos difíceis da tua vida. Não ignore os momentos de dor, de aflição, porque Deus também está neles. É que nem o louvor da Naí, né? Que ele diz: Jesus está lá. Nas horas difíceis, Jesus está lá. Nos momentos que todos o quê? Que todos se esqueceram, Ele continua lá. Sabe o que eu quero dizer para você, amado? Que talvez você está se sentindo sozinho nesses dias da tua vida. Um dia alguém me disse assim: pastor, eu estou me sentindo sozinho. Ele trabalhava num lugar onde eles ficavam fechados por algum tempo. E lá ele não tinha muitos relacionamentos. Quando vinha para a cidade também. E ele começou a viver uma solidão, sozinho. E a alma dele começou a ficar o quê? Amargurada. Começou a ficar doente. E ele começou a achar que os problemas que ele passava não tinha solução. Deus não poderia fazer nada. Deus não poderia resolver. Deus não poderia tratar. Deus não poderia solucionar. E ele conversou comigo sobre essas lutas que estava passando. Eu disse para ele: olha, você precisa encontrar motivos para entender que Deus está contigo todos os dias. Eu comecei a falar para ele: olha, você precisa buscar ajuda, buscar pessoas que vão lhe fortalecer, pessoas que vão lhe ajudar, pessoas que vão acrescentar, que vão somar. Você precisa buscar Deus em oração, a Deus na palavra, em Deus em louvores, em adoração. Comece a se enxertar das coisas de Deus, porque os vazios da tua alma serão preenchidos pela abundância do Senhor, porque Ele diz na sua palavra: eu vim para que vós tenhais em mim vida e vida com abundância. Não importa, eu quero terminar essa palavra dizendo: não importa em que lugar da tua vida você está, se você está nos vales, ou nos campos, ou nas cavernas, ou mesmo nos palácios, Deus tem vida abundante para você. E a vida que Ele tem não é uma vida de aparência, não é passageira, não é para os outros ver, é para que você tenha graça sobre graça, graça sobre graça, graça sobre graça de Deus para a tua vida. Se alguém crê nisso, pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Davi precisou ir para a caverna. Talvez você que está aqui hoje precisa sair da caverna. Como assim, pastor? Falou-se tanto de ir para a caverna. A Bíblia diz, se você for ler no verso 4 e 5, o profeta Gatã vai ter com Davi e diz para Davi: Davi, agora é hora
de sair da caverna. Sabe o que eu estou dizendo para você? Há um tempo de Deus para você. Talvez o que doeu até hoje foi o preparo para Deus dizer: agora é hora de sair da caverna e conquistar a Israel. Ou talvez você está aqui, Deus está dizendo: agora é hora de ir para a caverna. Se esconde, se humilha, pede a misericórdia e graça de Deus, e permita que lá eu trate, trabalhe, formate, honre e prepare você para dias de vitória e dias de bênção. Mas a verdade seja dita, não importa onde você está, Deus é o Deus que leva e torna vencedores, mais do que vencedores, no meio das dores, no meio dos vales ou no meio das aflições. Lá, Jesus está dizendo: eu sou contigo, não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você em nome de Jesus? Hoje, olhe para dentro de você mesmo e diga: Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Deus, se é tempo de sair, me ajuda. Se é tempo de se esconder, me ajuda. Se é tempo de me humilhar, me ajuda. Se é tempo de eu ser trazido e sair do escondido para a visibilidade, me ajuda, mas não me permita andar sem a tua graça. Jesus ficou 40 dias escondido no deserto. Depois de 40 dias, os anjos trazem, tendo Jesus vencido as tentações, a Bíblia diz que os anjos trazem o que há de comer e do que de beber para Jesus. Jesus se alimenta, se fortalece e o seu ministério se inicia após esse tempo de esconderijo. Davi vai para a caverna, se esconde e de lá sai com 400 valentes, e a Bíblia diz que é com esses 400 valentes que Davi se torna um homem segundo o coração de Deus e conquista não só toda Israel, mas se torna um homem segundo o coração de Deus. Sabe o que eu estou dizendo para você? A caverna, o esconderijo é necessário. Não fuja dos esconderijos de Deus, se permita ser ministrado por Deus para viver um novo tempo de comunhão, de graça e de unidade em Deus. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Pode aplaudir mais uma vez e glorificar a Jesus. Aleluias.